Bom, pessoal, boa tarde, boa noite. Estamos aí já com 6 horas e 5 minutinhos. Só esperando mais um pouquinho para o pessoal entrar, mas já vamos começar. Obrigado para quem já começou no horário. Para quem está assistindo gravado também, é um prazer estar conduzindo com vocês essa live sobre um tema tão importante aí para o nosso varejo, que é Black Week e Natal, tá certo? Então, eu queria começar apresentando então, as pessoas desse timaço aqui de feras do franchising. Começa, então, pelo Maurício Galhardo, em seguida o Fábio Neves e o Ricardo Marcondes. Vamos lá, Maurício? Quem é Bora você? lá. Tudo bem? Ótimo, um abraço a todo mundo aqui. Vamos lá, vamos falar de um assunto que é tão importante. Eu, Maurício Galhardo, estou no varejo aí há 22, 23 anos, trabalhei em franqueadora, hoje, né, sou sócio de uma franqueadora também, que é o Sucão. Trabalhei em muitas consultorias também, trabalho com capacitação já há pelo menos aí há uns 14 anos desses 22, né? Então, normalmente, antes pandemia, eu estava muito em sala de aula treinando gestão financeira, e agora os treinamentos de gestão financeira estão um pouco mais online. Mas acho que é um pouco disso, esse é o histórico rápido aqui, né? E a minha intenção aqui nesse bate-papo aqui é tentar contribuir aí com alguns insights aí de preparação para Black Friday, né, para Natal, e principalmente para 2022, que eu tenho expectativa que pode ser um bom ano, só que a gente vai ter que se preparar para isso. Legal. Vai lá, Fábio. Boa noite aí, pessoal. Prazer aí participar desse evento aí e possivelmente contribuir aí com ideias, perguntas aí, né? Quem precisar aí, estamos à disposição. Eu sou o Fábio do Grupo Tribo, né? Eu comecei aí minha carreira profissional aí na Ambev, fiquei um tempo lá, saí para abrir a minha primeira franquia, que foi a franquia da Love Brands, né? Foi a primeira franquia da rede na época, né? E aí eu comecei a entrar nos negócios da família, né? Hoje eu sou gestor de operações do Grupo Tribo, né? A gente tem no grupo hoje Hering, né? Majoritariamente Hering no grupo. A gente tem no portfólio nosso também Les a Les e Lingerie, né? Então, basicamente com moda, né? Também a gente tem uma relação com a Arezzo, né? Minha esposa é franqueada e sócia no caso, né? E a Love Brands que a gente tem até hoje, né? Hoje eu estou como investidor, né? A gente passou um pedaço da participação para a antiga gerente nossa, né? E estamos tocando aí, estamos à disposição aí para perguntas aí. E é isso aí, Carlos. Perfeito, obrigado. Para fechar, Ricardo, vamos lá. Olá, boa noite. Sou Ricardo Marcondes, sejam todos bem-vindos. Trabalho aí em varejo, franquia também há 25 anos, mais ou menos. Passei por algumas franqueadoras como Hering, Arezzo. Meus últimos anos foram na Tip Top. E há 1 ano e meio eu estou num novo desafio, que é cuidar da franqueadora Liz Lingerie, né? Uma rede um pouco menor, mas que tem tudo aí para crescer e dar alguns passos aí no mercado de franquias. Então, vamos bater um bom bate-papo hoje. Obrigado. Imagina. E eu, representando aqui a Finanças 360 com muita honra, sou o pai do José Felipe e da Ana Letícia, marido da Ana Paula, empresário, investidor, professor. Possuo também 2 operações da franquia Copenhagen, do qual sou membro do Conselho de Franqueados já há mais de 1 ano e meio, né, representando a Regional São Paulo. E também já tive a experiência do outro lado da mesa, ajudando aí algumas franqueadoras, como a Boali e outras, né? E ajudando a participar também em compra, venda de operações de empresas, desde a época de empresário, indústria, inclusive com franquias, né? Então, agradeço demais aí mediar esse bate-papo só com feras do franchising, tá certo? E obrigado novamente pela Finanças 360 por essa oportunidade. Legal, então, primeiro, agradecer aí pelo menos as 4 pessoas que estão conosco, esse universo gigante das nossas esposas, pelo menos para prestigiar a gente, obrigado. E vamos lá, a gente tem que falar um pouquinho aí sobre essa nossa cultura, né, que a gente herdou dos norte-americanos, que começou como Black Friday, hoje virou Black Week, já tem gente praticando Black Month, né, inteirinho aí, todo mês de novembro, aquecendo. E se bobear, ele já pegou, inclusive, alguns anos, dependendo dos setores, uma venda até maior do que o Natal, né? Então, a gente queria entender de vocês um pouquinho desse sensação de como é se preparar para essa sazonalidade, né? E principalmente porque precisamos entender de cada um dos nossos produtos e serviços, né? Vocês aí de casa estão percebendo que todo mundo consegue entender bastante do negócio, o Fábio da área de moda, o Ricardo principalmente de outras operações. Agora, tira uma dúvida aí, Ricardo e Fábio, o homem entende de lingerie?
Boa pergunta. Eu ainda estou aprendendo, mas algumas coisas a gente entende. Mas o mais importante é a gente ter uma sinalização. Eu, graças a Deus, trabalhei muitos anos aí nesse mercado de moda, e a gente entendendo o mercado de moda, a gente se adapta, né? Então, eu me adaptei aí de calçado feminino para infantil e agora para lingerie. Então, é sempre uma dificuldade entender realmente dos produtos, mas a gente tem um bom senso do negócio. E eu acho que quando a gente tem um senso interessante nesse sentido, a gente consegue até contribuir com a área de produto. Isso que é legal, porque tem tudo a ver, né? A gente fala produto, VM, faturamento, resultado, e às vezes o nosso foco aqui como gestão de rede não é necessariamente produto, mas a gente contribui do jeito que dá. Perfeito. E aí, Fábio, essa aproximação de várias marcas, né, dentro do mesmo setor ajuda, né, a ter esse entendimento dessa sazonalidade. E aí é entender exatamente como o Ricardo falou, de produto e tal, mas principalmente deixar de lado aquela antiga premissa de que chegou a ter um Black Fraud, né, não Black Friday, né, trabalhar com a metade do dobro do preço, né. É importante a gente entender aí o conhecimento de cada um. Qual seria o segredo aí de um multifranqueado para essa data? Bom, eu acho que assim, né, dando uma olhada num panorama histórico, né, quando a gente pega hoje as 300 maiores empresas do varejo, né, que hoje é em torno de 800 bilhões de reais, 40% disso está concentrado em 10 empresas, né? Então, elas começaram a puxar essa onda de Black Friday, e para a gente que vem do setor de moda foi um susto, né? Porque, porra, a gente segurou os produtos o ano inteiro, e quando chega na véspera de dezembro para a gente conseguir vender um produto sem markdown, a gente tinha que começar a entrar nessa liquidação, né? Mas aí a gente teve que dançar música, né? Então, conforme o tempo foi passando, as franqueadoras foram se adaptando, então a gente começou também a comprar produtos especificamente para o Black Friday, e realmente foi exatamente isso que você falou, né? Começou como Black Friday, de repente virou Black Week, né? E hoje já é o mês inteiro praticamente, com algum chamariz de Black Friday. E a gente tem que realmente dançar conforme a música, né? Então, a gente teve, inclusive, a opção de lojas físicas entrarem ou não na campanha do dia 3, né? E a gente acabou entrando, justamente por isso. A gente tem que começar com esse chamariz, que vai durar o mês inteiro, e para dezembro, realmente, a gente entrar sem o estoque remarcado, né? Já trabalhar com preço cheio. Até se tentou, né, em setembro, fazer aquele setembro com uma certa liquidação, porque faria muito mais sentido para o mercado moda do que em novembro, mas realmente não teve tanta força como o de novembro, né? Então, acho que é isso, é trabalhar com estoque saudável, não depender exclusivamente de saldo, né? E tentar fazer essa composição de sobra de estoque e tentar comprar aí produtos de qualidade com preço cheio, né? É verdade, né, Maurício? E aí a tua percepção também em relação ao fluxo de caixa dessa época, que as vendas acontecem, né? O brasileiro adora descontos, mas qual seria a tua sugestão, a tua dica para os gestores para a questão de estoque, como o Fábio comentou? Legal. Ó, até pegando o gancho aqui do que o Fábio acabou de falar, eu acho que tem coisas importantes. Eu acho que no começo as pessoas não sabiam. E aí eu também gosto muito de falar do mercado de moda especificamente, porque ele é um mercado complexo, né? Justamente por essa questão toda de você ter que comprar muito antes, né? Então você tem que apostar em algo que você não viu ainda, vamos dizer assim, né? Ainda vai chegar lá na frente, né? Então eu não tenho dúvida de que grande parte do pessoal que está nos assistindo aqui, que é de moda, já deve estar, ou pelo menos já está encaminhado o pedido, né, de produto, muitas vezes para o ano que vem. Não estou falando nem para o Natal ou para o Black Friday, né? O cara já está comprando fevereiro, ele já está comprando a coleção de março. Então, eu acho que aqui, no começo, eu entendo que a Black Friday realmente afetou muito, principalmente para mercados que tinham essa questão desse delay entre comprar, receber e automaticamente entre o tempo de chegar e vender, né? Com certeza, alguns outros mercados não foram tão impactados. Mas eu acho que hoje em dia dá para se usar, né? Dá para se adaptar, né? E aqui eu costumo dar algumas dicas. Eu acho que primeiro a gente entender, né, que produto
eu vou colocar para Black Friday, né? Então, hoje as franqueadoras já vêm apoiando nisso, como o Fábio citou, né? Já se criam produtos que vão ser chamarizes, vamos dizer assim, que vão ser os produtos com 50% de desconto, e realmente eles valem 50% de desconto, mas eles não matam a margem do franqueado, né? Mas não só isso, eu costumo dizer que o franqueado tem que estar muito antenado também para saber que produto está girando ou não no estoque, né? Porque se ele tem um produto que já está girando, pô, eu não vou atrelar ele ao produto de Black Friday, senão eu vou acabar com ele todo e aí ele não vai vender lá no final do ano. Mas, Maurício, ele venderia de qualquer jeito, ok. Mas, de repente, eu tenho outros produtos que não estão girando, né? E talvez seja um bom momento atrelar esse produto que não está girando ao produto Black Friday, porque aí eu vendo o produto Black Friday já com a margem reduzida, mas não perdendo tanto, por já conseguir uma negociação melhor, e tento arrastar junto produtos de margem cheia, né? Produtos de markup, vamos dizer assim, nominal, de markup original. Eu acho que tem que se estudar muito, eu acho que tem que se entender muito, eu acho que não é uma brincadeira. Eu vejo muita gente, às vezes, até perder um pouco ainda, né, o passo aqui nesse mês, né, devido ao Black Friday, com margens menores, com resultados menores, mas se souber trabalhar bem, pode dar uma boa alavancada também para o Natal. Eu acho que tem que saber organizar essas duas partes. Eu acho que não é queimar tudo agora, mas também não é querer achar que eu não vou entrar nisso, porque isso não pesa nada, eu vou guardar para o Natal. E aí, do jeito que estão as coisas, tem que tomar cuidado, porque senão você não entra no Black Friday, chega no Natal, você fica com o produto parado. Então, tem que saber jogar um pouco com isso. A palavra é planejamento, né, Maurício? Boa. Acho que essa é a questão, porque a Black Friday foi, por muitos anos, uma coisa meio desorganizada. Eu pego, liquido, baixo 50, baixo 40, baixo 30... Enfim, ninguém nunca parou, no grande parte, nunca parou para parar e fazer conta, né? E entender como é que isso funcionaria, qual o impacto disso, eu tenho que comprar antes ou depois. Então, acho que um bom planejamento faz a sensação ruim da Black Friday, que é aquilo que a gente fala de queimar um pouco o Natal, ser menor, e a sensação boa ser maior, que é poder vender produtos que eu estaria encalhado, fazer um capital de giro. Enfim, se a gente planeja, dá para tirar um bom proveito dessa data. Nossa, bons aprendizados, né? O pessoal que está assistindo aqui, precisa realmente aprender com esses feras. Então, a gente está falando que é importante, sim, trazer vendas, trazer o chamariz de clientes que possam entrar, mas, eventualmente, vincular essas vendas casadas, que a gente fala, né, com preços, com peças sem desconto. Isso a gente está aumentando o ticket médio, peças por venda, né? Aqueles indicadores que o varejo sempre gosta, né? E uma coisa muito específica do brasileiro, né, tupiniquim aqui, é a questão do parcelamento, né, Maurício? Você que faz as contas muito bem feitas aí com todo mundo, dar desconto e também parcelar, aí é difícil, né? O ideal é ter uma coisa ou outra e não ambos, porque existe uma coisa que o fluxo de caixa, o caixa é rei, né? Que é a questão da liquidez e tal. Por quê? Porque no mês imediatamente posterior às vendas, o imposto vai ser pago à vista, o aluguel percentual para quem tem shopping, tudo é à vista no mês imediatamente posterior, né? E aí, que dica que você poderia dar para os nossos queridos audientes aqui? Olha, está aumentando, agora já foi para 8, ao invés de 4, temos nossas esposas e nossos filhos. Obrigado, viu, pessoal? Vai lá, Maurício. Bora, eu acho que tem que se pensar bem a estratégia, né? Eu acho que eu costumo brincar sempre que desconto e prazo são decisões comerciais, não financeiras. Mas é o financeiro que paga a conta depois. Então tem que estar bem conversado. Entender o seguinte: minha estratégia vai ser realmente no desconto, então, de repente, segurar um pouco a questão do prazo. E o segurar, que eu digo, não é restringir, mas é entender cada situação de cada cliente. Eu digo isso porque eu ainda vejo em loja, e talvez, né, que se alguém parou de ver, me avise, mas assim, eu ainda costumo chegar em loja, na hora que eu entrego meu cartão para a pessoa do caixa, a pessoa olha e fala assim, quer parcelar? Sabe? E quando eu ouço isso, me dá uma dor, porque eu penso o seguinte, assim, putz, legal para o cliente, para mim ali, porque eu vou parcelar, vou jogar lá para frente, vou ganhar minhas milhas, não tem problema. Legal para a vendedora também, porque não está mudando nada para ela, só está garantindo a venda, né? Não corre o risco de eu querer pular fora. Mas eu fico pensando no fluxo de caixa, no capital de giro do franqueado ou do dono daquela loja. Né? Será que essa pessoa que está na frente do caixa ali sabe por que está falando isso? Né? Então, eu acho que tem que trabalhar um pouco, pensar essa estratégia
e treinar a equipe, né? Entender assim, putz, calma aí, de repente eu vou chegar e falar assim, pô, tá aqui, né? É aquela coisa, é débito. É uma coisa que eu tenho ouvido, eu vejo a questão, por exemplo, dos postos de combustível, que mudaram drasticamente. Hoje é mais comum em posto de combustível, quando você entrega o cartão, o cara põe o cartão na máquina e fala, é débito, direto. Né? É aquela coisa assim, se você falar, não, pode ser crédito? Sim, senhor. Pronto, e passou o crédito. Né? Eu acho que a gente tem que usar um pouco mais isso nas lojas de varejo, entendendo, logicamente, a venda. O vendedor que ficou ali, ele já sentiu se o cliente vai precisar parcelar ou não. O cliente, às vezes, está na dúvida do produto A e o produto B. Leva os dois que eu faço em 2 vezes para você. Leva os 2 que eu faço em 3. Quer dizer, aí já vai negociado para o caixa. Né? Eu acho que isso ainda tem que ser trabalhado, tem que ser mais estudado, tem que haver uma diretriz estratégica e depois ser treinado com o time. Né? Porque senão a gente vai continuar ouvindo aquele é débito ou crédito, né? Quer parcelar. Eu já vi coisas do tipo, agora com o Black Friday dá para fazer em até 10, quer? Sabe? E aí você fala, meu Deus, mas são coisas que a gente ainda vê no varejo e a gente tem que entender qual é o mecanismo que está sendo utilizado. E você, Ricardo, em relação à franqueadora, que tipo de orientação, treinamento ou ajuda para essa época que o franqueado precisa reduzir um pouquinho percentualmente suas margens e precisa ver se via volume ele compensa isso, né? Na sua experiência de franqueador, qual é a ajuda que geralmente é possível ser dada para os franqueados? Olha, tem diversas formas. Cada franqueadora trabalha de um jeito. Eu já passei por franqueadoras que ajudam por exemplo, a própria fábrica tem estoque, né, que muitas vezes não saiu para os canais multimarcas ou para a própria franquia, e às vezes a fábrica faz um desconto para que o franqueado compre com desconto e venda a preços menores na ponta. Condições de parcelamento também podem ser feitas, mas acho que assim, o mais importante é que a franqueadora passe por franqueado o conhecimento que ele precisa ter para avaliar o seu estoque, para avaliar a sua energia gasta no Black Friday. Porque eu posso dar condições aqui e ele realizar atividades na ponta, como essas que o Maurício falou, que podem quebrar todo o planejamento financeiro dele. Então, o que a gente tenta orientar é a questão assim, você tem produtos para liquidar? Você não tem. Você vai fazer um chamariz na Black Friday e vai se esforçar para vender mais os produtos fora de linha, os produtos de coleção e não os fora de linha, porque é muito fácil, principalmente alguns lojistas não fazem essa conta, eu vou entrar e dar 50% de desconto no meu produto. Aí eu vendo, em vez de vender 50 mil esse mês, eu vendo 100 mil. Só que eu vendi com margem negativa, às vezes. Eu estou devendo para a loja e não ganhando dinheiro. A única coisa que eu fiz foi caixa. Mas esse caixa vai pagar as contas e não vai sobrar no final do mês. Então, tem que se entender se eu posso dar 10, se eu posso dar 20, se eu posso comprar produtos com desconto e aí ser mais arrojado ou não. Então, acho que o papel da franqueadora, mais do que facilitar condições ou gerar produtos, porque tem marcas que às vezes nem têm saldos para liquidar, né? Tem marcas que não têm lançamentos inverno, verão, e às vezes chega na Black Friday com pouco produto para liquidar. Mas a franqueadora também tem que orientar do tipo, participe da promoção de algum jeito, ajude a chamar o cliente para dentro da sua loja de algum jeito, aproveitando esse momento, mas venda aquilo que você tem a margens cheias. Então, essa diretriz tem que partir um pouquinho da franqueadora e estudar cada franqueadora o seu modelo de negócio para tentar orientar o franqueado a fazer de uma forma mais adequada aquele tipo de negócio. Às vezes eu preciso ser agressivo mesmo para limpar estoques velhos, às vezes eu não preciso, e eu não preciso então queimar margem gratuitamente. Acho que esse é o principal papel da franqueadora. Perfeito. E você, Fábio, você sente essas ajudas aí das experiências que você tem? Como que você analisa, que estratégia que você adota para cobrir esses estoques? Conta para a gente aí. A questão de compras é uma questão bem complexa, né? Porque por mais que você muitas vezes tenha o dado na mão, né? A gente que lida com moda, a gente depende muito de tempo, a gente depende muito de coleção, do produto que está sendo ofertado, do preço correto, do próprio shopping, de se o shopping está crescendo, está caindo, se é público A, se é público B, né? Então, dentro do nosso grupo, a gente tem, por exemplo, marcas que têm markup de entrada de 3, né? Mas eu vou liquidar em janeiro com 1,50, 1,40, né? Sendo que eu tenho outras marcas, por exemplo, que isso é o ideal, né? Quando você tem um portfólio de produtos que 50% a 70% não é produto remarcado. Então, você corre um risco pequeno, né? Dentro do negócio e você vai simplesmente repondo e trocando as cores daqueles produtos, né? Então, você tem uma linha mais flat, né?
E uma coisa de franqueadora também que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes aparecem ofertas relâmpagos, né, que aparentemente são tentadoras, mas também é muito perigoso, né? Então, dá um exemplo aqui, né? Uma marca ofereceu, por exemplo, 8% de desconto para que a gente comprasse os produtos em setembro. Só que não tem fluxo de caixa que aguente, né? Porque quando você concilia o prazo de recebimento dos nossos clientes e o prazo que o fornecedor nos dá, essa conta não fecha. Esse boleto ia começar a vencer em novembro, a gente não ia ter caixa para isso. Fora isso, uma sobra em janeiro. Então, dentro de uma das operações nossas hoje, o que a gente faz? A gente sempre tenta acompanhar como que anda o nosso estoque não comercial, né? E tentar trabalhar pequenos outlets dentro dessa loja para que eu consiga não, de uma maneira brusca, por exemplo, jogar o produto com 50%, 60%. Né? Então, eu coloco esse produto com 10%, não girou, eu vendo com 20%, não girou, eu vendo com 30%, até que ele tenha o tempo de maturação dele e eu consiga, em uma média, ter um markup bom ainda nele, né? Muito bem, é isso mesmo. Até se me permite, Carlos, até desculpa te cortar aqui, adorei essa fala do Fábio aqui, essa coisa do que eu tenho de estoque comercial e estoque não comercial, né? Ou estoque até menos comercial, vamos dizer assim, porque não é aquele produto da crista da onda, aquele produto que chegou agora, que tem que vender agora, que está com um preço cheio, mas é um produto que já está, vamos dizer assim, que eu acho que esse tipo de estratégia dentro da loja é extremamente importante. Eu digo porque, às vezes, as pessoas olham o preço cheio versus preço em liquidação, né? Parece que só existem essas duas opções, né? E não é, eu acho que você tem uma gama de opções no meio do caminho aí, primeiro de promocionar o produto, e quando eu falo promocionar não quer dizer dar desconto em primeiro momento, promocionar é incentivar a venda, colocar ele num lugar melhor na loja, fazer uma divulgação, fazer com que as meninas que estão vendendo ali o produto falem que o produto existe, né? Porque é muito doido isso, às vezes o produto não vende porque alguém na loja disse que não gosta dele. E aí é pessoal o negócio, sabe? A pessoa não curte o produto. Eu trabalhei com moda há 4 anos em franqueadora e eu já vi situação onde você pega um franqueado de uma área de praia quente e você vê lá e fala assim, pô, você não comprou mini saia. A pessoa fala, não curto mini saia. Não é você que tem que curtir mini saia, é o seu público que tem que curtir mini saia, né? Então é muito doido isso e tem que trazer isso para o dia a dia para que as pessoas já fiquem sabendo, como bem citou o Fábio, não é só agora que é o Black Friday, não é só no final do ano para poder ver se eu vendo ainda em preço cheio, né? Você vai fazendo isso semanalmente, né? Aquela coisa, você vai acompanhando esse produto aqui, pelo que eu comprei, cara, no ritmo que está indo não vai dar certo, vai sobrar muito. Você já vai divulgando ele melhor, né? Pessoal de moda às vezes tem aquela velha história de criar uma arara, né? Coloca uma arara no canto da loja ali e fala assim, esse é o produto especial, vamos chamar assim, né? Já vi gente chegar e falar o seguinte, ó, vou dar uma saidinha, quando eu voltar, quem vender mais desses produtos da arara aqui ganha 100zão, sei lá. Aí tem várias estratégias comerciais. E é impressionante como o pessoal, às vezes com incentivo pequeno que eu digo assim, às vezes é um chocolate, um ingresso para o cinema, né, um estoura-balão, né, como a gente diz aqui, tem tantas estratégias aí, você desova o produto, dando um desconto, sim, mas não um desconto para o cliente, porque isso às vezes seria incipiente, seria muito pequeno, mas gerando um incentivo a mais, de repente, para a própria equipe. Tem muita coisa dentro, Fábio. Se começar a contar as histórias do que ele faz para vender produto aí, eu acho que ele fala uma meia hora do que ele faz para poder girar o estoque dele. Isso é importante, Maurício, essa resistência, por exemplo, do vendedor, um lojista, um proprietário de loja que não presta atenção nisso, aí o vendedor, por exemplo, está lá e aquela bermuda não sai, não vende de jeito nenhum, só que as outras estão vendendo. Aí o lojista vai lá e repõe aquela outra, né? Ou vai repondo aquilo que está saindo e esquece de dar atenção naquela que não está saindo, como você falou, né? Por falta de um incentivo, alguma coisa. E aí chega na Black Friday e tem que queimar esse estoque porque não foi acompanhado. Então, a Black Friday é importantíssima, mas ela não é uma solução, né, gente? Eu acho que, assim, acompanhamento de estoque, acompanhamento de pedidos, preparação, verificação dessa qualidade do estoque e esse incentivo todo que o Maurício falou para chegar num momento que nem o Fábio também falou, no momento de uma liquidação de uma Black Friday, com o menor estoque possível, né, com markups baixos. É exatamente isso que o Fábio falou. Diga aí, Fábio. E eu acho que, só complementando também, né, o Maurício aí, que também é especialista em OTB aí, a gente hoje não adianta olhar 30 dias para trás ou 30 dias para frente, né, o que é comercial ou não comercial. Porque se você pega, por exemplo, num período de inverno, e você levanta a sua cobertura de estoque de bermuda, regata
e shorts, por exemplo, vai estar lá em cima, você fala, pô, preciso liquidar. Mas não adianta, você pode colocar o que você quiser naquele produto que ele não vai vender. E a mesma coisa para o Black Friday, né? Quem depender de, por exemplo, liquidar produtos de inverno, não adianta, você vai só perder margem, não vai... e além de tudo, não vai alavancar a venda, né? Porque não é o que o cliente está procurando na época. Então, muitas vezes, o que é não comercial em novembro pode ser comercial em abril, por exemplo. Então, é ter essa ponderação até que ponto que vale a pena liquidar ou não. E realmente esse é um grande desafio nosso, né? Porque depende muito de bom senso, né? De análise de números, análise de dados, claro, mas depende muito de feeling mesmo, né? E legal, gente, porque a gente deve ter um público também no universo de franchise que pode falar de alimentação, a gente pode falar de serviços, hoje está tão em voga, né? Educação, é uma época de rematrículas, quando se fala de educação, cursos, tal, serviços estéticos, tem vários setores do franchising que dependem e aproveitam essa época de Black Week também, né? E aí, Maurício, como eles já ressaltaram, o grande segredo está na compra. Uma vez que a compra foi feita, né? E agora? Quer dizer, estou precisando de caixa, tenho que esperar, tenho que pagar 13º, é uma época que tem mais saída de caixa para as empresas. Além de negociação com o fornecedor, né, eu tenho que antecipar cartão. Como que a gente enxerga aí um universo com um cenário que a Selic está batendo já quase 2 dígitos, a previsão para o ano que vem é bater de volta 10% ao ano, quer dizer, essa é uma taxa que o governo cobra sobre o valor básico do dinheiro, né? Os bancos, administradoras repassam um valor muito maior. Mas é uma saída? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos discorrer aqui, vamos pensar um pouco. Aqui eu acho que o grande ponto é entender o seguinte, o parcelamento pode ser um caminho, mas eu tenho sempre que jogar do outro lado da balança o custo do dinheiro, vamos chamar aqui, né? O custo da antecipação. Então, eu vejo, e aí os colegas aqui podem complementar, porque eles sentem isso na ponta, né, na franqueadora e como franqueado, né, as negociações com as administradoras de cartão. Né? Automaticamente, eu acho que pela Selic, como você bem citou, Carlos. Segundo, né, que eu acho que é a questão também dos novos meios de pagamento. As pessoas estão comprando por outras formas, né, por WhatsApp, por Pix, né, e aí automaticamente as administradoras de cartão falaram, opa, precisamos mudar essas taxas aqui, porque esse mercado está mudando todo. Esse mercado já está em ebulição faz uns 2, 3 anos, pelo menos, não foi pandemia que mudou isso não. Além do que também a oferta de algumas grandes administradoras que às vezes chegam para comprar mercado, e a gente vê isso, né? Então você pega uma grande administradora de cartão que ela vem negociando com as franqueadoras e vai chegando em taxas que você fala, como é que esses caras conseguem? E aí depois de um ano, né, vence o contrato, os caras já têm um percentual grande da carteira, aí começa a querer mudar tudo, né? Faz parte desse mercado. O que eu acho que aí a dica que eu daria para o franqueado, né, para quem está na ponta aqui, é fazer essa conta, entender qual é o custo real da antecipação proporcional ao prazo que ele está trabalhando. E entender como a negociação que o Fábio citou ali, que ele matou em cima ali, que ele falou, pô, me deram 8% de desconto para poder comprar um determinado produto, mas ele ganhar esses 8% não dava fluxo para ele, né, do outro lado, para ele poder cobrir, né, essa compra. Então, eu acho que tem que fazer muita projeção de caixa. Quando a gente fala de fazer projeção de caixa, é no mínimo um mês à frente. É tão básico isso, parece básico demais, né? É abrir o que seja um Excel, se não tiver um software tão top, né? Eu digo porque o próprio F360, né, quando eu tenho aqui, não é fazer jabá não, mas você joga a informação e você tem essa projeção, né? Eu acho que isso é o mínimo necessário. Eu acho que não dá, eu não consigo entender um lojista sem um mínimo de previsão, pelo menos para um mês, né? Porque com um mês você começa pelo menos a pensar que tipo de negociação você vai poder fazer. Você amplia, né, as opções que você tem de crédito, de antecipação, se é o caso. Né? Eu digo porque, infelizmente, tem muito lojista, não estou criticando não, mas é a realidade, que do cara que pega na segunda-feira e fala, o que tem para receber essa semana? Tanto. O que tem para pagar nessa semana? Tanto. Vai sobrar, tem mais a receber do que a pagar? Manda para cá. Né, tem mais a pagar do que a receber, antecipa, né, e vai nessa ciranda. Só que não vê o custo que está pagando e realmente o valor que está deixando aí com as administradoras ou com outros tipos de credores. Eu acho que é sempre um ponto importante, principalmente em mercados bem sazonais. Como você citou, Carlos, a questão, por exemplo, de escolas, né? Você tem aí a rematrícula e tudo mais, em um período importante de comercial, mas são empresas que acabam tendo um fluxo muito mais linear.
ou pelo menos bem mais linear, por exemplo, do que o segmento de moda, né? Onde você se mantém ali por 6 meses com aquela receita mais ou menos garantida, vamos dizer assim, totalmente diferente da moda, né? A moda aqui, muitas vezes está sofrendo agora em novembro, vai ter um volume de vendas gigantesco em dezembro, só que vai ter que pagar para caramba dezembro e janeiro, aí, 13º aluguel, 13º salário, férias, né? E não só isso, grande parte da receita que você está fazendo aqui não entra em dezembro, a não ser que você esteja vendendo débito ou dinheiro. Senão, cara, vai cair para janeiro, vai cair para fevereiro. Então, fazer essas projeções de caixa aí, né, pelo menos um mês, e aí você vai ampliando para 2 meses, 3 meses. Claro que na prática fura tudo, mas pelo menos tem que ter alguma visão, né, para poder entender quando uma decisão vai valer a pena ou não. E as taxas de antecipação estão mudando demais também. Tem que sempre estar olhando aí, porque às vezes vale a pena antecipar sim. Muito legal. Assim como o Ricardo comentou, planejamento é a chave, né, para a questão de compras, para o financeiro é a mesma coisa, né, fazer projeções, fazer simulações, e existem muitas simulações simples, né, quer dizer, quanto que é a tua margem unitária? O Fábio comentou sobre o markup, né, então, se eu coloco 3 vezes, significa que meu custo é 1/3, né, 33% de custo, minha margem é 2/3, é 66%. Então, dependendo da margem, às vezes você dá 10% de desconto, e você precisa vender muito mais para garantir a mesma margem. Por outro lado, se você der à vista 10%, você pagaria isso de custo financeiro de qualquer forma. Então, é importante ter esse equilíbrio, né? E aí, pensando um pouquinho tanto no franqueador quanto no franqueado, pensar em estoque não é apenas o estoque do produto a ser vendido, mas é aquele encantamento que vai junto com as vendas, né? Então, nós estamos falando de embalagem, escala de funcionários, se preparar para essas vendas específicas da Black Friday, principalmente do mês de Natal, tal, né? E aí, espaço extra, prestador de serviço, de delivery, enfim. Como que você, Ricardo, em termos de franqueadora, orienta, né? Visual merchandising, projeções aí de ajuda via marketing, como que é o suporte do franqueador hoje em dia para o franqueado poder encantar os clientes? Ele começa bem cedo, né? Não falando só de Black Friday, mas, por exemplo, falando de Natal, a gente já está planejando o Natal faz 2 meses, né? Então, qual comunicação visual que vai usar, qual política que vai usar, se vai ter algum brinde para dar para os clientes, se está todo mundo abastecido com embalagens, como você falou, porque, por incrível que pareça, a gente entra numa época de ansiedade de vendas, né? De preparar a loja, de fazer, e às vezes esquece do básico. Se eu não tenho sacola, eu não tenho como entregar para o cliente. Então, a gente começa 2 meses atrás, já começar a orientar, e orientar a equipe de loja também. O que fazer, como vai ser a arrumação da loja desse VM, como vai ser, como o franqueado tem que lidar com contratações de extras de Natal, quando necessário, a loja tem esse potencial. Enfim, não dá para esperar. Até a própria compra de Natal. A gente vende para o Natal em setembro. Né? Setembro, comecinho de outubro, no máximo, para eu poder entregar agora começo de novembro, até final de novembro, quando tem um escalonamento aí do pedido. Mas se eu não fizesse pedido em setembro, o produto não chega. Então, o franqueado tem que estar acompanhando isso com muita antecedência e gera um pouco dessa ansiedade, no sentido assim, você está lá em setembro, fazendo um pedido para dezembro, num ano, entre aspas, meio pós-pandemia, não, né? Quer dizer, quanto eu vou crescer em relação a 2019, ou eu vou empatar, e isso faz toda a diferença, porque se você projeta um não crescimento para esse ano e compra menos, pode ser um Natal bom e você vai perder venda. Né? E se você projeta uma quantidade maior e às vezes o Natal não é bom, como muita gente ainda pensa que pode ser, você vai chegar em janeiro estocado e, às vezes, sem capital de giro para pagar essas contas todas que o Maurício falou. Então, o papel da franqueadora é tentar achar esse equilíbrio, né? Pegar o histórico junto com esse franqueado, mostrar como foi o resultado dele, qual o potencial dele, e tem que pensar positivo, porque não dá para você pensar em empatar, de fato, sendo que o aluguel cresceu 30% no IGPM esse ano, sendo que o custo de folha de pagamento cresceu, e por incrível que pareça, muito lojista planeja, eu vou vender igual a 2019. Se você vender igual a 2019, você quebra, porque os seus custos estão 20%, 30% mais altos. Né? Então, não necessariamente você precisa crescer 30%, mas projete um crescimento e trabalhe as compras com antecedência para isso. Esse é um dos caminhos. E são detalhes, né, Fábio, que você tem que pensar no plano B, no plano C,
ter uma equipe muito bem formada, até a maquininha de cartão, tem gente que deixa para a última hora, você sabe que em algum momento vai quebrar alguma coisa, você tem que ter a segunda, a terceira de backup e tal, espaço extra, é uma época que agora você vai se estocando, precisa guardar e de repente desova tudo nas últimas 2 semanas, tal, né? A tua experiência, Fábio, imagino que depois de muitos e muitos anos de aprendizado, a gente vai aprendendo, né? Tem que aprender na dor também um pouquinho, né? A gente vai aprendendo, mas o que a gente sabe é que errar é inevitável, né? E principalmente quando a gente parte para novas operações, né? Então, pô, e no varejo de moda, realmente, tem coisa que você fala assim, pô, não é possível, tem coisa que não bate, né? Quando a gente começa a criar um histórico, né? Isso tudo fica mais fácil. Mas aí que entra o nosso papel realmente, né? É a diferença entre clareza e convicção, né? O que a gente tem que ter é clareza do que está acontecendo, né? E isso, Finanças 360, por exemplo, ajuda a gente demais, né? Então, você consegue previsionar cenários, né? E naquele seu pior cenário, né? Você consiga arcar com seus custos, consiga pagar suas contas, né? Mas realmente é isso. Tem a gente que vive de moda aí, errar está inerente ao nosso negócio, né? O que a gente tem que fazer é tentar minimizar o máximo possível isso. Não, muito legal. Maurício, a tua expectativa aí em relação à visibilidade de setores macro e tal, é uma época do ano que naturalmente já tem mais fluxo de pessoas nos corredores de shoppings, nas ruas, inclusive no ambiente virtual, as pessoas têm um dinheiro disponível de 13º salário, de toda essa massa de funcionários, enfim. Como que você enxerga aí, até aproveitando as perguntas do chat, em relação a 2019 ou para 2020, porque o final do ano passado, dependendo de qual setor, já estava melhor que 2019 também, né? É a hora de apostar? A questão é que, assim, não sei se eu posso chamar de hora de apostar, a gente tem que apostar, né? Porque senão essa avalanche de custo, de tudo mais, atropela a gente, né? E eu acho que, assim, de uma certa forma, o varejo, de uma forma geral, está muito machucado, né? A pandemia afetou muito, acho, alguns segmentos mais do que outros, lógico, né? Tem gente que ainda não está tão, vamos dizer assim, descolado no e-commerce ou no WhatsApp, né? Então, muita gente começou a estruturar isso meio que 2021, não 2020. 2020 foi um susto. Então, muita gente aprendeu a vender pelo WhatsApp, por exemplo, por esses outros meios, por necessidade, e depois foi adaptando. Eu acho que a gente ainda não tem ainda tanta, vamos dizer assim, tanto know-how mesmo, tanto número para poder comparar e dizer. Então, eu particularmente tenho uma expectativa boa, sim, para esse final de ano, né? Tanto Black Friday quanto Natal, como também para 2022, aí eu tenho uma expectativa boa. Eu sou otimista por natureza, eu ainda acredito sempre que, assim, a gente consegue, se a gente estiver bem antenado, usando de números, não só de feeling, né? Adorei a questão que o Fábio citou aqui na palavrinha, assim, a brincadeira da clareza versus convicção, né? A pessoa às vezes tem convicção, mas você fala assim, me mostra. Não, eu tenho certeza. Tem certeza da onde? Eu até brinco que falo que tem aqueles que fazem gestão no chute, né? E chute é aquela palavrinha mágica, que é o cálculo hipotético universal da tentativa empresarial, né? É uma sigla que não quer dizer nada e o cara tá lá e como é que você está fazendo isso? Não, eu acho que o cara, quando abriu a frase com acho, é porque ele não tem a noção, mas tem aquele que tem um nível acima, em vez de chute, ele trabalha com o feeling, né? Vocês já devem ter ouvido também. O feeling já é um chute gourmet, né? Vamos dizer assim, ele já é refinado, porque o cara também tem a experiência dele, a bagagem dele. Eu acho que a gente tem que ir para o terceiro nível, né? O terceiro nível é a gestão por dados, né? A gestão em cima de informação numérica. Não tem jeito. E por isso, algumas operações basta, sabe, parar e montar uma planilhinha. Em outros casos, não é uma planilhinha, não. O cara vai precisar de tecnologia, ele vai precisar se informatizar, vamos dizer assim, para conseguir ter essas informações rápidas para que ele, como dono, não gaste o tempo dele, que é tão escasso ali entre operação e gestão, né, para ele poder realmente gastar tempo gastando tempo tentando entender os números do negócio dele. Particularmente, eu ainda acho que a gente tem, eu sou otimista, como citei, eu ainda acho que a gente tem um final de ano aí que pode ser muito bom. Para quem já se planejou, já vem se planejando, tende a ser melhor. Para quem não se planejou, eu indico fortemente assim, parar, dar uma olhada para baixo,
sabe, puxar números do passado, por mais que eles não sejam a grande referência, os números podem estar distorcidos, mas é aquela coisa, né? É melhor alguma coisa, né? O inimigo o bom inimigo do ótimo, né? Então, assim, cara, pega pelo menos o que você tem, pelo menos para tentar medir uma tendência ou outra, e monta o planejamento para agora, né? Já tende a ser melhor do que esperar acontecer. Como a gente brinca, deixa a vida me levar, só o Zeca Pagodinho que ganhou dinheiro. Só ele, né? Tá certo. E, Fábio, a gente enxerga aí em relação a essa decisão que todos nós estamos entendendo que é uma obrigação, principalmente nesse ano aí, que a gente precisa respirar de volta o varejo, né? A gente tem dois perfis de franqueados, né? Tem aqueles que têm o medo de sobrar estoque e de repente, poxa, tenho que pagar, vai ficar com o estoque parado, tem custo, e principalmente para quando é perecível, né? Tem shelf life curto, como no caso de alimentos e tal, aí não tem o que fazer. Porém, tem aquele cliente que aposta demais, né? E acho que o medo é difícil porque é um trade-off, é buscar esse equilíbrio. Mas entre o 8 e o 80, né, desses dois tipos de perfis, você se considera qual? Eu acho que a gente tem que sempre buscar o caminho do meio, né? A grande diferença é que é o seguinte: você comprar muito e sobrar, você quebra. Você comprar pouco, você sangra. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Então, você hoje fazer uma compra errada no mês de dezembro, o nosso negócio aqui hoje 40% é no terceiro trimestre e 25% em dezembro, né? Então, você pega que janeiro tem 6, 7% de representatividade, uma sobra de dezembro de 10 a 15%, isso eu vou conseguir corrigir essa conta para abril, maio, né? E se conseguir corrigir, se tiver giro, enfim, né? Então, a gente tem que sempre buscar esse caminho do meio. Hoje, por exemplo, né, falando de questão mais técnica, hoje eu prefiro trabalhar com uma cobertura de 3,5 e 4, que eu entendo que é uma cobertura saudável. Tem franqueados, por exemplo, que falam, não, imagina, eu prefiro trabalhar com 2,5 e perder 10% a 15% de venda na ponta, né? Então, como hoje o nosso prazo de pagamento está casado com esses 100 dias de estoque, 120 dias de estoque, para a gente é super tranquilo, né? Então, acho que nem céu nem terra, né? E a gente viu durante a pandemia, por exemplo, uma presença muito grande de Omni, né? Porque realmente, né, quando a gente que trabalha com moda, a pandemia dessa segunda onda veio em março, que a gente estava recebendo o produto de inverno, a gente não sabia quando ia acabar, era preferível eu trabalhar na retranca. Por quê? Porra, eu não posso correr esse risco, porque se eu sobrar com estoque e esse mercado me abrir em julho, por exemplo, eu já vou entrar liquidando, eu prefiro não ter, né? Hoje, por exemplo, eu prefiro apostar um pouco mais para cima, também tenho a mesma visão do Maurício Ricardo aí, que esse ano vai ser espetacular esse dezembro, né? E acho que o ano que vem também vai ser muito pujante, então eu prefiro apostar um pouco para cima. Então, muitas vezes depende do cenário que você está atuando e o jogo que você está jogando. Então, pandemia, retranca, agora vamos para cima. E complementando, Carlos, só complementar um pouquinho, eu acho que assim, o brasileiro, ou o ser humano é muito rápido para se adaptar, mas esquece também, né? A gente está falando aqui de compra, está falando de venda, mas assim, a gente já começa a perceber, assim, na pandemia todo mundo se mexeu, todo mundo correu, começou a vender por WhatsApp, começou a vender por telefone, chamando o cliente para comprar, e a gente começa já a perceber uma baixa energia de ação, vamos dizer assim, dos vendedores, dos lojistas, em captar o seu cliente de novo, né? Foi só começar a abrir o mercado, e eu acho que assim, quando a gente fala de Black Friday e Natal, passa também pelo planejamento, o que eu vou fazer comercialmente? Que treinamento eu vou dar para a minha equipe para esse período? Eu vou atender do mesmo jeito? Né? Agora que o mercado abriu, por que eu não continuo chamando minhas clientes pelo WhatsApp para vir para a loja? Porque eu não antecipo para essas clientes VIP que compram comigo todo mês. No meu caso, eu tenho um alto grau de fidelização dentro do meu negócio. Né? Então, eu posso mostrar para essa cliente e falar, olha, vou ter Black Friday, você não quer vir aqui primeiro? Você não quer... Então, assim, o que eu vou me mexer como lojista, como empresário do meu negócio, para fazer com que a minha equipe realize? Porque o Fábio pode aí ter programado e ser agressivo, por exemplo, na compra, no planejamento, e a equipe não corresponder. Então, às vezes, não foi um problema de planejamento e de compra, mas sim de taxa de conversão, de PA mal feito na loja, enfim, de ticket médio que não gerou resultado. Então,
Então, acho que vale o alerta aqui também para esse lado comercial do planejamento. É um ano super importante que não dá mais no varejo todos os meses, mas nessa época não dá para ficar sentado esperando a venda acontecer. A gente tem que correr atrás, né? Principalmente agora, né? São vendas corporativas, dependendo dos setores, enfim, tem bastante atuação na área de varejo, né? E é legal porque, no final das contas, o franqueado e o franqueador querem unificar, mas existe realmente a intenção do franqueador de falar, como o exemplo que o Fábio deu, né? Ah, tem cliente que sabe que vai deixar 10% na mesa, vai perder venda, mas pelo menos ele garante a não quebra. Vai. O problema é que na visão do franqueador, ele sempre fala, poxa, mas você vai deixar um cliente insatisfeito, ele vai chegar, ele vai ver que não tem mais nada, nós perdemos juntos, né? Porque a franqueadora também deixou de vender ou deixou de receber royalties, enfim. É um trade-off realmente que cada vez mais quem vai diluir essas dúvidas, dirimir, são os dados, né? A partir de agora não dá mais para ter feeling, né? Não dá para ter o chute do Maurício. Gostei dessa análise do chute, depois você passa para nós aqui no chat, tá bom, Maurício? E assim, acho que já estamos encerrando, pessoal, o nosso prazo aí, apenas agora abrindo perguntas, tal, mas eu anotei algumas coisas muito bacanas que fica como lição aí, independente se o nosso público ele é do universo do franchise ou um varejo independente, que a gente fala, né? Acho que a grande atuação, mesmo que as marcas autorizem a não adesão aí ao Black Week, é sim, buscar sim alguns itens, seja estoque parado, seja para desovar estoques antigos, cores, tamanhos, coleções, enfim, no caso de alimentação shelf life, ou algum tipo de curso, você já tem aquele curso que é o recorrente, né, da curva A de vendas e tentar vender um cruzado, enfim, tentar reduzir estoque, espaço físico e estoque custa, né? Então, calcular o custo do capital, descontos à vista, ver se vai pagar esse custo do estoque parado, mas que o grande segredo está na compra. Acho que todos fomos unânimes aí de acertar essa grande sacada aí que apostar, e principalmente que a gente está próximo aí de uma retomada, como já estamos vendo. Existem informações de mercado que cerca de 70% dos consumidores entrevistados querem comprar algo na Black Week, e principalmente no Natal, que certamente vai ter aí uma reviravolta versus 19 e 20, principalmente com essa inflação, só de aumento de preços, a gente tem que aumentar as vendas dos últimos 2 anos, obviamente, né? Então, eu queria as últimas palavras de vocês, agradecer, obviamente, né, mas os últimos comentários e deixar à disposição o pessoal do chat também. Mas vamos começar com você, Maurício. Bora lá, bora lá. Eu assim, normalmente o que eu recomendo, né, e isso não é agora por causa de Natal ou Black Friday, mas eu sempre recomendo, né, a questão do planejamento, que o Ricardo acabou falando aqui, que acho que é a palavrinha mágica aqui, e começar devagarinho, começar pelo que dá para você fazer, né? Algum planejamento é melhor que nenhum planejamento, simples assim. Então eu diria assim, pô, tentar fechar lá seu DRE, que seja, né, seu demonstrativo de resultados, e entender se a estrutura está equilibrada, né, tentar fazer alguma projeçãozinha de caixa aqui também, né, olhar um pouco a questão de fluxo de caixa. A compra, como você citou, Carlos, extremamente importante, mas tão importante quanto comprar bem, eu tenho que garantir esse produto chegar, eu vou vendê-lo, né? Porque senão não adianta aquela coisa assim, putz, comprei bem, né? E foi bem citado aqui também, o Fábio até colocou, o Ricardo também, né? A equipe tem que estar muito junto, né? As metas têm que estar muito claras para todo mundo e tem que ser muito possíveis, né? E tem que estar muito amarrado, né? Isso andando bem, né? E por isso é sempre importante achar e ter a certeza melhor que não é simplesmente comprei bem, montei o DRE e está bem, fiz uma projeção de fluxo de caixa, está dizendo que nos próximos 2, 3 meses não vou ter problema financeiro, não quer dizer que dá para pegar, sabe, comprar passagem e ir embora, sabe? Não, tem que ficar em cima, porque é impressionante o varejo, né? Tem aquela frase que os americanos usam muito, né? Que como é que é mesmo? Retail is detail, né? Varejo é detalhe. Né? E se a gente não ficar em cima, esse detalhezinho, cara, faz toda a diferença. Eu diria que é por aí, né? Olhar bem, né? E criar uma disciplina pessoal para os franqueados aqui, para olhar números. Né? Eu sei que parece chato, eu sei que parece repetitivo, né? Quem me conhece fala assim, pô, mas o Maurício só fala isso, né? Que eu vou continuar falando enquanto eu achar ou quando eu ver que está dando certo. Né? E eu acredito que dá certo. É dedicar um pouquinho também, eu digo porque a maioria é apaixonado pelo varejo. Então, a pessoa prefere ficar na loja, prefere conversar com o time,
Tudo isso é importante, mas tem momento que tem que dedicar ali para parar, olhar a planilha, puxar relatório, tentar ler o que os números estão falando para a gente. E acreditem, os números falam com a gente só precisa dedicar um tempinho para entender a língua deles. Perfeito. Muito obrigado. E você, Fábio? Últimas considerações aí para quem está assistindo a gente. Bom, acho que é isso, né? A gente falou bastante Black, bastante de Natal, bastante de 2022. Eu acho que a mensagem realmente é essa expectativa boa que todo mundo está, né? E independente do cenário, essa questão de instabilidade, ela gera muita oportunidade também, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para isso. Então, o Black é totalmente reflexo disso, né? Ele veio para ficar, não tem como correr dele, a gente vai ter que jogar esse jogo, né? E da melhor maneira possível. Então, você pega, por exemplo, historicamente, né, nos nossos negócios, o mês de novembro hoje é o segundo mês, né? Então, hoje não existe mais namorados e mães, né? Então, a gente está hoje com novembro sendo o segundo mês. Então, acho que a mensagem é essa, ir para cima nesse final de ano, né? Acho que quem tiver com estoque em dia, com estoque saudável e com equipe engajada, acho que tem tudo para ter esse sucesso aí e acho que o final de ano realmente vai ser sensacional aí. Perfeito. E aí destaco, antes do Ricardo fechar, características que tanto você quanto o Maurício falaram. Somos otimistas por natureza e isso é um dos segredos do sucesso, porque quem fez a compra de Natal já fez, não dá mais tempo, né? A não ser aquilo que vocês colocaram como estoque comercial, a gente chama de estoque, sei lá, sazonal, tal, e aquilo que é recorrência, né, de linha. Poxa, dá tempo. Tenta ir atrás agora, porque não são apenas otimismos, são de fato dados, né? E não é à toa que a gente colhe os frutos de um plantio de muito otimismo. Obrigado, viu, Fábio? E Ricardo... Exato, assim, desculpa aí, cara, só complementando também, né, e é muito do que a gente plantou, né? A galera olha para mim e fala, cara, você tá louco, você tá abrindo 4 lojas aí em outubro, novembro. Fala, não, cara, não tem, é botar na ponta do lápis aí e vamos ver, vocês vão ver que faz sentido, né? Então, a hora que de repente todo mundo perceber isso aí, talvez seja tarde, né? Então, perfeito. Realmente, esse é o caminho. E aí, Ricardo, para quem não teve tempo de comprar no Black e não vai dar tempo de receber no Natal, fica a lição de casa para 2022. Pelo menos vai ser aprendizado, né? Fica a lição de casa para se planejar. Acho que essa é a informação. Eu acho que a gente está falando um pouquinho aqui de finanças, né? Acho que tem que ter esse lado financeiro em qualquer empresário, em qualquer investidor. Eu já tive franqueados meus que faziam pedidos abaixo para vender abaixo do seu ponto de equilíbrio. Então, assim, meu ponto de equilíbrio é 60 e o cara não sabe, vai lá e faz uma compra para vender 50. Né? Mas porque falta informação. A partir do momento que você sabe que o teu ponto de equilíbrio é 60, você vai comprar para fazer 70 mil, que é o mínimo que você tem que fazer para superar o teu ponto de equilíbrio. Então, acho que o cuidado com a finanças é grande. Eu acho que essa época de Natal, esse Natal especificamente, eu acho que vai ser um Natal mais do abraço, como a gente está dizendo aqui internamente. Acho que as famílias vão se reunir mais. Eu acho que vai ter, mesmo que em valores menores pode ser, mas todo mundo vai querer dar um presente, todo mundo vai querer se encontrar, coisa que mesmo em 2020 não foi possível, e quando aconteceu foi manco, vamos dizer assim, o negócio. E eu acho que esse ano vai todo mundo apostar. Eu tenho visto os shoppings cheios, né, principalmente aqueles shoppings que não dependem muito de escritórios abertos em volta, mas de fim de semana estão enchendo. Os lojistas, o feedback, o mês de outubro foi muito bom. Então, eu acho que tem que apostar, tem que acreditar que o Natal vai ser bom. E para quem não se preparou para esse Natal, lembra de começar um planejamento o quanto antes para 2022 ser diferente. E agradeço aí a participação de todo mundo. Legal. E para esse planejamento, novamente agradeço a F360, que faz um trabalho excepcional, criado por franqueadores, por franqueados, deixar claro, né? E essa organização, ela tende a ser, foi o que o Maurício falou, se você quiser começar por um Excel, não importa, mas à medida que a gestão está evoluindo, os concorrentes estão cada vez mais se movimentando e velocidade é tudo no varejo, né? Então, novamente, agradecer pela oportunidade de estar mediando com vocês, são feras demais. Obrigado pelo aprendizado. E para quem está em casa, então, vendo ao vivo ou vendo gravado, fica aqui o nosso super agradecimento pela audiência. Gente, até a próxima, então. Obrigado, viu? Até logo. Valeu.